Gregário Cycling dessa semana chega desafiado para colocar em palavras as manifestações artísticas relacionadas ao ciclismo e a arte feita por ciclistas. São 3 convidados que, habilidosos no pedal, também se expressam muito bem, refletindo sua criatividade não só no mundo duas rodas, mas no contexto atual da sociedade. Eu sou Leandro Bittar e comigo nessa os gregários Nicolas Sessler e Álvaro Pacheco. Nós recebemos o artista Décio Benício da Black Tiger, que customiza sapatilhas, capacetes e até bicicletas, ao ponto de transformar esses equipamentos esportivos em peças de exposição. Conversamos também com o pintor e muralista Paulo Torres. Ele conta como o ciclismo está presente na sua arte desde a infância e como ele desenvolve suas criações. Outro personagem da semana é o Daniel Ferreira, fotógrafo. Daniel encanta com seu olhar apurado e tornou-se muito conhecido em São Paulo, por estar sempre presente por um clique na Estrada dos Romeiros. O episódio Arte começa agora com Décio Benício. Décio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Essa semana a linha que nos conduz é a da arte. A arte é essa que você tem aplicado no seu trabalho com a Black Tiger. Leandro, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui no Gregário Cycling. Eu já falei isso para o Álvaro, comentar com você agora. O Gregário Podcast é o podcast que eu mais escuto. E estar aqui hoje do outro lado, digamos assim, é uma honra para mim. Décio, a descoberta de uma sapatilha ou de um capacete como uma tela, como é transpor? Porque tem um desafio que eu imagino de que o grafismo de roupas de esporte, eles são feitos para ser vistos de longe. Então tem um ponto de vista que às vezes ele de perto funciona, mas de longe não funciona. Como é que foi esse teu aprendizado em trabalhar com capacetes, vestuário? Mas eu acho que é uma área que você tem uma excelência. Acho que tem poucos no mundo que fazem o que você faz, na qualidade artística e qualidade de material, de resistência, porque é um aspecto importante. Tem gente que deve fazer sapatilha e pendurar na parede. Tem gente que faz e usa, e ela tem que durar. Ela tem que pegar chuva, ela tem que pegar poeira, e ela tem que durar. Então, esse processo de trabalhar com uma sapatilha ou com um capacete que ele é a sua tela. O capacete e a sapatilha, talvez hoje mais a sapatilha, porque o que eu falo sempre, eu estou sempre aprendendo. A sapatilha eu estou sempre aprendendo uma coisa nova. O capacete, querendo ou não, já é um material que há muito tempo no mercado já foram feitas várias descobertas. É muito comum você ver um capacete customizado, porque isso vem do automobilismo. Então você já tem muitas técnicas que já foram excessivamente pensadas por uma maior durabilidade de uma customização. Que também é seu público-alvo. Você trabalha com pilotos de provas de corrida e ciclistas, né? Você faz customização para ambos. Exatamente. Atualmente, a gente está entrando no mercado de automobilismo, muito mais fortemente na parte de customização de sapatilha de automobilismo, que é uma coisa que não tem e a gente começou a trabalhar. Então, o capacete, a gente começou... na verdade, a customização, ela começou muito pelo capacete. Eu comecei a fazer alguns capacetes para alguns amigos e aí começou a dar briga entre eles, porque um começou a pegar o projeto do outro. Quando não era coisa gratuita, teve um que pegou o projeto do outro e fez na frente, e aí, e aí eu tive que fazer um outro projeto para o outro, e foi onde teve esse estalo aí da Mayra de que isso poderia ser um negócio. Eu tive a sorte, nesse momento, de conhecer um grande artista também dessa parte de pintura automotiva, que é o Jason Ribeiro, que trabalha comigo até hoje. Então, parte das nossas customizações, tanto de capacete quanto de bicicleta, a gente trabalha junto. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com essa parte do capacete. Mas eu não queria trabalhar no capacete aquela coisa que já tinha no mercado, que é um dos pilares da Black Tiger, não fazer o que todo mundo está fazendo. Eu queria fazer uma coisa manual, começar pelo manual, mas que utilizasse das técnicas de pintura que já estão aí no mercado e que elas garantem uma boa durabilidade. Então a gente começou a fazer capacete de dragão, onde eu começava a desenhar à mão, depois escaneava, e aí o Jason fazia essa transcrição para o capacete. E aí a gente foi com o tempo evoluindo e hoje eu tenho 2 linhas de capacete. Eu tenho essa linha mais, digamos assim, automotiva, que a gente faz o trabalho todo, eu faço trabalho à mão, depois eu vetorizo tudo isso e aí vem com toda a pintura automotiva que eu mando para esse ateliê de pintura.
que é feito, e eu tenho uma outra linha, que é o capacete mais artístico, que eu faço mesmo. A gente faz todo o processo de preparação do capacete como se fosse um capacete customizado comum, mas aí eu venho com uma pintura como se fosse uma tela mesmo, de um pincel. Aí geralmente são desenhos mais realistas. E aí depois vem com o fechamento com os mesmos materiais de pintura automotiva. Então a durabilidade é a mesma, só vai mudar a mesma técnica e o tempo que decorre entre um e o outro. Na sapatilha, o desafio é um pouco diferente, porque no capacete na bicicleta você tem estruturas rígidas, então todo o material, toda tinta, todo verniz, ele é feito para aquele material ficar rígido ali. Então ele tem essa natureza. Agora a sapatilha não, você tem que garantir que essa pintura ela aguente as intempéries e ao mesmo tempo ela seja flexível. E assim, a sapatilha, cara, também surgiu muito da necessidade de alguns amigos começaram a ventilar isso para mim. Não, Décio, o que você tem que fazer ali, uma sapatilha ali, o pessoal pinta com posca, com aquelas canetinhas. Aí eu falei, é mesmo? Aí eu fui procurar ver, eu falei, nossa, que legal. E aí depois eu fui descobrir que não era nada daquilo, não era com posca, era um trabalho muito mais profissional. E aí, depois que eu vim para São Paulo, a Mayra me chamou a atenção para isso, e aí eu comecei a pesquisar e eu vi que a sapatilha era muito próximo daquilo que eu já tinha feito quase 20 anos atrás, que é quando eu saí de casa para customizar roupas e enfim. Então, eu comecei a estudar. Fiquei aí 3 meses estudando como preparar o couro, quais as tintas certas, verniz, acabamento, tipos de sapatilha, porque né, tem sapatilha de road, tem sapatilha de mountain bike, e as de mountain bike você precisa ter um cuidado maior, porque a pancada é maior, você tem muito contato com a terra. Eu digo para você assim, a sapatilha, muita gente pergunta, qual é a tinta que você usa? Cara, depende, porque a sapatilha não tem, diferente do capacete, que é um plástico ali que você cobre aquele isopor, entre aspas, a sapatilha tem diversos materiais. A sua sapatilha mesmo, a Cid, ela tem uma parte de trás que é toda de plástico, só que ela tem o couro na parte da frente, então a técnica que você vai usar difere. É muito comum que as pessoas quando recebem o nosso trabalho, queiram colocar na parede. A gente já fez sapatilhas que a pessoa já encomendou para colocar na parede, mas eu garanto que é um trabalho que, se você pedalar, tranquilo, vai aguentar o seu pedal. O Avancini correu a Copa do Mundo com as nossas sapatilhas e não aconteceu nada com a sapatilha. Então, assim, a gente sempre fala, pessoal de mountain bike, se a nossa sapatilha aguenta o ritmo da Avancini, então, cara, vai tranquilo. Décio, o trabalho que você presta, a arte que você pratica, é uma arte de traduzir a personalidade de uma pessoa numa customização de uma peça de proteção, seja do capacete ou seja da sapatilha. Como é que é esse processo de traduzir? E eu tive essa experiência e fiquei assustado em como você faz isso bem. Impressionado, talvez seja uma palavra melhor. Como você enxergar uma pessoa, um cliente, entender este cliente e traduzir esteticamente esse cliente para a peça? Eu posso dizer que eu devo muito isso à minha formação de designer, porque você tem que entender... No design a gente trabalha muito com problemas, mas a gente não está trabalhando com problema, a gente está trabalhando com histórias. E na Black Tag a gente quer contar a história da pessoa no seu equipamento e quer que isso seja de uma forma mais artística possível. Então a ideia, a gente tenta conhecer ao máximo as características da pessoa, o que ela pretende, que história que ela pretende contar, né? Às vezes é uma cor que marcou um período da vida dessa pessoa, às vezes a pessoa quer comemorar o nascimento do filho, ou é um jogo de videogame que marcou essa pessoa, então a gente vai conversando. Geralmente a gente faz uma entrevista com todos os clientes, né? Depois de toda a parte burocrática que a Mayra trata com o cliente, é marcado uma data e eu faço uma entrevista, a gente conversa. É muito comum que o cliente tenha mais ou menos uma ideia do que quer e a gente vai ali discutindo o que seria interessante e eu vou dando algumas soluções. Recentemente, tem uma cliente que eu vou entregar a sapatilha dela essa semana, ela se cria, eu quero só colocar o meu nome e o nome dos meus filhos, mas eu queria que tivesse alguma coisa com amor, e ela não sabia muito bem como expressar isso em forma de imagem. E olha, a gente pode colocar só os nomes,
mas ao invés de escrever só os nomes, por que a gente não faz alguns balões festivos? Como você quer aquela coisa do amor, de comemorar, vamos colocar alguns balões festivos. Então, a gente fez um trabalho que a gente escreveu o nome dessas pessoas com aqueles balões de festa. E aí foi um desafio, porque tinha que fazer aquilo ficar realista. Então, aí é a parte depois que eu vou pintar a sapatilha, eu quero matar e eu me matar, porque como que eu tive aquela ideia e depois... Enfim. Ô Décio, as sapatilhas, o capacete, mesmo que de forma customizada, né, quando você identifica ali os desejos do ciclista, ele é a expressão da sua arte. Mas qual que é, nesse processo, o seu desejo da impressão do ciclista? O que você deseja que essa pessoa conquiste ao receber a sapatilha, ao receber o objeto dela de volta para uso? Primeiro o que é mais gratificante para mim, a emoção da pessoa quando ela recebe o material. Pode parecer falta de modéstia minha, mas é uma coisa muito comum algumas pessoas chorarem ao receber esse projeto. Então, eu acho isso muito gratificante, assim. E, cara, a nossa meta, assim, é de espalhar a arte pelo mundo. Eu admiro muito as telas, as artes que são feitas para ficar no museu ou numa sala que a pessoa vai admirar, mas eu também quero que essa arte tenha movimento, que essa arte esteja pelas ruas e que essa pessoa se sinta orgulhosa de estar demonstrando ali aquela história dela através de uma arte. Então, eu acho que é mais uma plataforma, e eu acho que é uma plataforma válida. Hoje a gente tem o grafite que está aí nas ruas e galera das nossas cidades. Eu acho que isso é uma maneira da gente espalhar um pouco mais de alegria pelo mundo, de cores pelo mundo, porque assim, quando você consegue fazer uma arte que vai durar num equipamento desse, que é feito para uma atividade, é um equipamento funcional, aí você consegue ainda assim retirar algum valor. E outra coisa também, tem um aspecto também de sustentabilidade, porque às vezes tem cliente que chega com uma sapatilha antiga que não vai usar mais, mas quer pintar aquela sapatilha para colocar na parede. Então, é uma forma de contribuir com o mundo, né? Tem uma reflexão sobre a arte, que é você traduzir histórias e emoções em obras artísticas, em músicas, em telas, no seu caso, na pintura, e que tem uma coisa que pessoalmente me admira, de que cada peça, eu já vi várias peças que você fez, você não tem uma linha única. Você tem um repertório e você tem de técnicas e de estéticas que várias peças que você faz é difícil entender que todas elas foram feitas pela mesma pessoa. E isso eu tenho muito respeito, porque é fácil você achar sua zona de conforto. De onde vem esse repertório e essa curiosidade? A minha técnica, vou dizer assim, o meu estilo, se fosse para eu fazer só o que eu venho ao longo dos anos tentando aí aprender, e eu aprendo todo dia, é fazer uma técnica mais realista. Mas é mais ou menos isso do que você falou. Eu tento impulsionar no meu trabalho esse desconforto. Então, muitas vezes, e vem um trabalho que eu nunca fiz nada igual aquilo. Então, aquilo me dá mais um incentivo para aprender uma nova técnica e tentar fazer o melhor que eu posso dentro daquilo. Eu gostaria muito de encontrar um estilo que a pessoa pudesse olhar, não, aquilo é um Décio Benício, aquilo é um Black Tiger. Não, mas eu já aceitei que eu não sou assim. Eu já aceitei e talvez no futuro isso possa mudar, mas eu estou sempre tentando aprender alguma coisa nova. É basicamente sempre trabalhar com esse desconforto. Aliás, vale a menção de prestar atenção em algumas peças que o Décio fez, do olho de animais. Assim, é impressionante o olho de animais de peças que você fez. O realismo, parece que o bicho está olhando para você. Assim, inclusive, deve ter gente que na hora de dormir tem que virar para o outro lado, assim, porque se acordar no meio da noite e achar que tem um animal ali. Pois é, recentemente eu fiz uma sapatilha em que... foi uma história engraçada, inclusive. O cliente, ele tinha uma S-Work 6, uma sapatilha que é bem bacana de customizar. Ela tem a parte de couro toda lisa e a parte de trás ela tem um plástico. E esse cliente falou assim, Décio, nosso primeiro cliente lá de Aracaju, inclusive.
Ô, Décio, eu não gosto de S-Works, eu não gosto de marca na minha sapatilha, então tem um S-Works ali na parte de trás do calcanhar que é em relevo. Ele falou, pode arrancar. Cara, pode arrancar? Pode. Aí passei a faca ali, passei a lixa, deixei lisinho. Esse foi o primeiro ponto. Falei, beleza. Aí, então, vamos fazer uma cobra nessa sapatilha. Eu quero a sapatilha inteira como se fosse uma cabeça de cobra. Falei, tá bom, beleza. Qual cobra que você quer? Não, eu tava olhando essa daqui, essa cobra verde e tal. Aí eu fiz o projeto, a cobra verde, aquela sapatilha toda verde, com aquele olho amarelo, meio esverdeado, assim, ia ficar uma coisa de maluco. Fui lá, estou lá pintando a sapatilha e eu sempre faço esse trabalho de ser uma criação que você vai acompanhando o processo, né? Aí eu mandei a foto lá para o cliente, ó, tô pintando. Aí mandei uma segunda sessão de fotos, olha, a sapatilha já está na cor base, e aí um dos pés já estava na cor ali do verde fluorescente, que ia ser, e na outra estava com verde fluorescente, eu já tinha desenhado todas as escamas. Mas quando eu digo todas, eram todas, inclusive os olhinhos ali estavam. Tipo, a sapatilha, se olhava a sapatilha era uma cobra, só faltava fazer o sombreamento. Aí ele falou assim: olha, Décio, eu troquei de bike e a minha bike não é mais amarelo fluorescente. Essa sapatilha era para combinar com a bike. Ele tinha comprado uma Trek Madone e a Trek era preta e vermelha. Aí ele falou: e aí, será que dá? Ele estava no meio do projeto e, assim, a gente tem uma política que a gente tem um número X de alterações, né? Que a gente faz. E, cara, o projeto já estava andando e eu falei, vamos fazer, vai. Aí ele queria mudar de uma cobra verde para uma cobra preta. Aí eu tive que restartar todo o processo. Aí a gente fez uma cobra preta, em vez de ser verde e amarela, era uma cobra preta com a barriga vermelha. Aí os olhos que a gente mudou. Essa cobra, na natureza, ela tem os olhos pretos, então a gente fez. Ele queria um olho chamativo, então a gente fez um olho vermelho, assim, bem chamativo. Inclusive tá no nosso Instagram também. E ficou sensacional, assim. Você acredita no seu trabalho, na sua arte, como uma forma de potencializar a performance, de potencializar a motivação do ciclista e, consequentemente, do seu desempenho? Sim, eu falo para todo mundo que nossa pintura dá 5 watts a mais. Não, é porque assim, o nosso público, o que é o nosso, assim, não tem aquele negócio de público-alvo, mas o público que a gente acaba atingindo, a maior parte do público que a gente acaba atendendo, são pessoas que já têm uma vivência maior do ciclismo e elas já pedalam mais há algum tempo e elas já têm, né, consequentemente, uma performance maior. E ter um equipamento ali que foi pensado para ela, né, que ela tem ali uma pintura que foi pensada para dar uma motivação a mais. Eu tiro isso por mim. Aqui a gente tenta trabalhar tenta não trabalhar com aquele ditado, casa de ferreiro, espeta de pau. Eu tenho uma sapatilha minha customizada e quando eu terminei, eu fiz um pedal, falei, cara, eu tô cansado, mas olha essa pintura, meu, é sensacional. Então a gente acredita sim que seja um fator de motivação, sim. Assim como quando você compra um kit novo, que você está com um bretelle novinho em folha, aquele bretelle que você compra suíço, que você fala, cara, eu vou pedalar aqui 8 horas e não vou sentir nada. E a gente acha que isso sim pode trazer uma motivação. Décio, tem pouca gente no mundo que faz um trabalho com a qualidade e a criatividade que você faz. Uhum. Você pode mencionar alguns países ou estados para os quais você já fez trabalhos? No Brasil, a gente já fez para quase todos os estados. A gente ainda não fez para a região norte, mas semana passada a gente entregou uma sapatilha para o Nordeste, essa semana uma outra. A gente já fez trabalho para os Estados Unidos. Semana passada a gente mandou a nossa primeira sapatilha para a Malásia. A gente tem trabalho nosso na África do Sul. Cara, tem bastante lugar já. Falando em performance, para os contadores de grama, a customização deixa a sapatilha ou capacete mais pesado? Não. Cara, porque assim, tanto a sapatilha quanto o capacete, ainda mais o capacete, você tem que retirar tudo, todo o verniz, toda a pintura, para você poder novamente repintar. É o que a gente fala, às vezes a gente até diminui o peso, né? Porque eu não vou citar marcas aqui, mas recentemente eu vim trabalhando com alguns capacetes de uma marca X, capacetes aerodinâmicos, que eu tirei o verniz com a mão.
dada a qualidade. Provavelmente não foi a marca que fez, ela deve ter contratado uma empresa para fazer esse capacete e colocou a marca dela, mas a gente viu que o capacete ficava até um pouquinho mais leve, dada a quantidade de material que tinha nesses equipamentos. Mas é irrisório, assim, se for aumentar vai ser coisa de quê? Meio grama, 1 grama. Então, quer dizer, os 5 watts são garantidos. Agora, sabe que eu acho que a reação de emoções fora de controle quando recebe, e eu acho que você vai ser testemunha do meu momento, talvez tenha a ver com a insônia, porque quando você vai acompanhando o processo, a pessoa vai parando de dormir de ansiedade de ver a peça na mão. Então, eu acho que também quando ela finalmente vê a peça, ela chora e desaba de exaustão de 2 semanas sem conseguir dormir, só pensando na ansiedade de receber a peça. Tem gente que quer matar a gente. A gente tá, por exemplo, a gente está com um processo agora de uma bicicleta que a gente vai lançar, uma Venge Vias, e isso é interessante, quando o cliente, a conivência com o cliente, quando o cliente ele compra, sabe, a sua ideia. E essa Venge a gente customizou a bike. Quando a gente fala customizar a bike, a gente não está falando, eu vou customizar o seu quadro e seu garfo e vou mudar a cor. Não, a gente customizou a bike, a gente customizou a roda, a gente customizou o pé de vela, a gente customizou o canote, o guidão, a gente trocou a fita de guidão. Então, assim, e a Venge Vias é uma bike que já foi lançada há uns anos atrás. Ela é um projeto da Specialized que ele é único, mas ela é cheia de peças, né? Então, a bike que não é como a bike de hoje em dia, que ela é mais, assim, que ela tem poucas peças, ela tem várias peças. Se não me engano, junto com a McLaren, né? Foi um projeto junto com a McLaren. Exatamente. Então, a gente customizou pecinha por pecinha daquelas, e é um processo que ele é demorado. E o projeto que a gente fez também era complexo, porque a gente fez não é piloto de avião, a gente se baseou nos grafismo daquele avião stealth, daqueles primeiros aviões stealth, que são aqueles todos quadriculados. A gente não quis pegar os mais altos, a gente quis pegar o início, quando deu aquele baque. Então, a gente fez vários triângulos, um diferente do outro. Então, assim, o meu pintor quis me matar na hora que ele foi pintar aquilo. E, além disso, tinha alguns detalhes com as cores da família do cliente. Então, assim, é um projeto que a gente está aí desde o ano passado. A gente está montando a bicicleta só agora. E, cara, tem dia que ele quer me matar, tem dia que ele fala, não, mas vai ficar... Aí ele vê as peças e fala, não, mas vai ficar show. E agora a gente está fazendo alguns upgrades também. Isso é importante falar. Agora, na Black Tiger, a gente está na parte de bikes, também de sapatilha, e isso aconteceu na sua. A gente consegue, inclusive, fazer alguns upgrades e renovações. Assim, a gente tem um contato direto com os distribuidores. Então, por exemplo, eu tenho uma bike com um grupo Ultegra, quero colocar um Dura Ace, eu quero mudar para Campagnolo. A gente já consegue entregar a bike com essa customização, que tem a customização estética e tem a customização também de componentes. Hoje a gente já consegue fazer isso. Décio, muito obrigado pela sua participação no Gregário Cycling. Eu acho que a arte, de fato, está permeando tudo que envolve o ciclismo, principalmente na paixão, na vontade de pedalar, no desejo, que é algo que é impossível olhar o seu trabalho e não ter vontade de ter uma sapatilha para pedalar, colocar um capacete e sentir... Nesse caso, não é nem um equipamento de proteção, é uma armadura, né? uma roupa de batalha. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Gregário Cycling. Gente, eu que agradeço. Eu fico muito feliz aqui de poder contar um pouquinho do que a gente faz na Black Tiger. É uma empresa nova, mas que a gente tem esse desafio grande de balancear entre arte e, ao mesmo tempo, tornar um negócio viável. Não é fácil, mas é muito bacana poder mostrar aqui um pouco do que a gente faz, da maneira como a gente faz e o que a gente acredita. E, voltando a falar novamente, é uma honra para mim estar aqui com vocês. A honra é nossa. Inclusive, acho que você criou um percurso que, gentilmente, a gente co-batizou, que está lá no Strava, que é o circuito Black Tiger Gregário em São Roque. Então, quem quiser conhecer, esse circuito foi desenhado pelo Décio, vários circuitos que ele apresentou e que eu tive o prazer de acompanhar ele. Mas quem tiver curiosidade, lá no Strava tem uma marcação Black Tiger Gregário em São Roque. Gente, muito obrigado mesmo. Curtiu o papo com o Décio? Se liga que agora na sequência é o Apolo Torres, outro artista incrível. Ele é responsável por algumas pinturas bem populares em prédios de São Paulo e no Rio de Janeiro, e um artista completamente conectado com o mundo da bicicleta.
Apolo Torres, que prazer inenarrável contar com a sua participação aqui no Gregário Cycling. Importante dizer que eu te conheci virtualmente, nessas coisas que as mídias sociais aproximam, ainda no Fórum do Pedal, eu te conheci ciclista, e depois, quando eu vi o seu trabalho, a sua arte, eu fiquei realmente muito impressionado, e é uma arte muito bonita, e é uma honra, é um prazer muito grande ter você aqui para falar dessas duas coisas, do ciclismo e também da arte. Bem-vindo. Cara, muito obrigado pelo convite aí. Realmente é uma honra. E para mim é sempre maravilhoso poder falar de bike e de arte junto, porque são as duas coisas aí que eu acho que me movem na vida, assim, sabe? Então, realmente é muito bacana vocês terem me convidado. É uma honra. Obrigado mesmo. O Apolo, eu lembro de ter ouvido uma entrevista sua com o Chico no Damon Cycling, e que você Sim. contava do seu passado, do quanto o ciclismo fazia parte da sua família já, antes de você mesmo começar a pedalar. Conta essa história pra gente, assim, como é que você começou no ciclismo e como é que se construiu essa sua história também com a arte em paralelo? Bom, cara, minha história no ciclismo é bem você falou, assim, já vem antes de mim, né? O meu pai e o meu tio, o irmão dele, são ciclistas, até hoje pedalam, assim, mas eles competiam. Meu tio, inclusive, tem uns resultados, uns títulos bacanas, assim, na pista. Teve uma carreira, assim, ele não chegou a correr no profissional, mas ele era um ciclista muito bom. E eu cresci nessa coisa de eu criança, meu pai sair para treinar de manhã e ele voltar, chegar do treino, eu ver essa coisa, tipo, que hoje é o que acontece comigo com a minha filha, assim, né? De eu chegar, ela já está esperando, saber que eu fui treinar. E aos poucos também, sei lá, começaram a me incentivar, né? Acho que a primeira corrida que eu participei, eu acho que eu tinha 8 anos, foi uma corrida lá na USP, uma avenidinha, um vira-canteiro lá, que teve para criança também e tal. Mas aí eu comecei a levar a sério, assim, tipo, e achar que isso aí era legal, com uns 12, 13 anos de idade. Um amigo do meu pai, que também andava de bicicleta, organizou uma corrida perto de Atibaia, uma corrida de mountain bike, e ele pegou toda a molecada da rua dele, né? Falou, ó, pega aí suas bicicletas. Ele tinha um caminhão, né? Então ele botou toda a bicicleta de todo mundo da rua no caminhão e levou para a corrida. E aí, com isso, ele criou uma geraçãozinha ali. Todo mundo na rua virou ciclista e a galera começou a levar a sério. A gente começou a treinar junto e participar de corrida. E aí, tipo, sei lá, ir para Campeonato Paulista e tudo mais. E junto também, nessa mesma época, o meu tio, que é esse irmão do meu pai, ele se mudou para os Estados Unidos, foi morar lá. E aí, nessa época, assim, a gente não tinha TV a cabo, a gente não tinha como assistir Tour de France, essas coisas, né? Não tinha internet também, era muito inacessível, assim, só comprar umas revistas internacionais, ver as fotos e ver a reportagem sobre o que rolava, né? E aí o meu tio começou a gravar o Tour de France em VHS, gravava todas as etapas, mandava pra gente uma caixa, assim, com umas 20 fitas, e aí a gente, tipo, assistia aqui o Tour de France, sei lá, um mês depois. E as fitas iam trocando na mão de todo mundo que andava de bike, né? Tipo, ó, já vi aqui essas 5, toma aí. E aí rodava todos os amigos. Mas nessa época que eu era moleque, eu gostava muito mesmo era do mountain bike, assim, o cross country, né? Era o que eu pirava. Mas aí, sei lá, depois eu desencanei, assim, eu comecei a curtir arte. Tipo, o negócio do desenho sempre foi uma coisa que fez muito parte da minha vida por minha conta mesmo, sabe? Então, dessa época que eu era criança, que eu gostava de ciclismo e do mountain bike, eu comprava as revistas, revista de bicicleta, arrancava assim, às vezes tinha uma foto de folha inteira que eu gostava, e aí eu cortava ela e montava, fazia uma montagem, usava na capa do meu caderno da escola, sabe? Era uma parada louca. Eu gostava de desenhar também essas fotos, né? Então eu pegava as fotos dos ciclistas que eu achava que era uma foto bacana, e aí eu copiava, fazia esses desenhos. Pena que eu não tenho mais isso, assim, sabe? Mas minha escola foi sempre nessa onda de desenhar as coisas que eu admirava, as coisas que às vezes eu projetava, queria ser, né? E aí quando eu comecei a gostar de música, também entrei nessa de copiar as capas dos discos que eu gostava, assim, né? Eu desenhar os instrumentos. O desenho sempre teve parte da minha vida, assim, como essa coisa de observar as coisas que eu gostava, assim, que visualmente ou por alguma afinidade minha que me atraíam de alguma forma, e aí eu registrava e botava aquilo no papel.
Só que aí eu fui caminhando mais para esse negócio da arte, assim, né? Comecei a tocar em banda e tal, e fui desencanando um pouco da bike. Aí eu fiquei, sei lá, de uns 15 até uns 25 anos, eu não pratiquei nenhum esporte, assim, né? Mas aí comecei a sentir falta, comecei a me sentir meio sedentário. E aí voltei a correr a pé. Meu pai corria também e tal, só que meu joelho é meio zoado, assim, né? Aí aos poucos eu falei, não, melhor comprar uma bike que acho que vai ser mais tranquilo. Aí comprei uma mountain bike de novo, mas dali menos de um ano depois eu já estava procurando uma Speed, aí comprei uma Speed, aí foi essa época que eu comecei a participar do fórum lá. E se tornou um ciclista muito dedicado, né, Apolo? E você treinava e praticava com muita intensidade, né? Sim, e Não sei ainda, como. né? Então não sei como é que Ainda você. eu tenho uns 2 anos que eu não participo de nenhuma competição, né? Eu dei uma desencanada, assim, dessa coisa competitiva, mas eu continuo treinando como se eu fosse competir, assim, tô firme e forte. Aí hoje eu... Chegou num nível de amador sério, né? De entender a fundo o que é o sofrimento Sim, de eu gosto muito. interno ali, essa conversa. Gosto muito, e assim, não tem como... eu também tenho uma coisa que eu não consegui... Eu não consigo muito fazer as coisas pela metade, assim, sabe? Meio, mais ou menos, ficar treinando só de fim de semana. Ou eu tô treinando direito e tal, ou então eu tô meio parado, que eu tenho umas fases, assim, de vai e vem, né? Mas se eu tô treinando, eu tô treinando bem, assim, eu quero estar andando bem, quero estar melhorando meus tempos, sabe? E eu fico nessa. Essa tua experiência como ciclista e de sofrimento saudável do treino, essa paixão toda pela bicicleta, ela de alguma forma te ajuda na tua arte? Cara, eu acho que sim, mas talvez não tanto pela coisa do sofrimento, talvez a coisa da resiliência, né? É uma que com a bike e com a arte você tem que lidar com isso de maneiras diferentes. Assim, eu acho que na bike é uma resiliência física mesmo, de você aguentar a dor, aguentar o cansaço e tal. Mas na arte é uma questão mesmo de uma teimosia que você tem que ter, porque leva muito tempo para você encontrar um lugar, encontrar uma linguagem, encontrar um espaço para poder comercializar os trabalhos e encontrar um público e tal. Tudo isso é um trabalho mesmo de formiguinha. Eu estou trabalhando exclusivamente com vivendo de arte há uns, não sei, 12 ou 13 anos, acho que foi 2008 que eu deixei meu último emprego, mas é um trabalho que demora muito, sabe? Até eu conseguir me desvencilhar, por exemplo, dos trabalhos de, sei lá, de design, de ilustração, trabalhos encomendados que não tinham nada a ver com a minha linguagem, com o meu trabalho autoral. Ainda fiquei muitos anos levando as duas coisas meio em paralelo para poder, né, conseguir um sentido financeiramente, conseguir me manter. Então, acho que essa coisa da resiliência, da teimosia tem muito a ver, assim, e a bicicleta com certeza ajuda. E no processo criativo? Porque muita gente fala de que tem um processo quando você está pedalando, de que você está concentrado numa atividade mecânica, mas com o cérebro muito oxigenado. E muita gente tem insights, resolve equações, né? No teu processo criativo, assim, quando você falou dessa pausa até os 25 anos e depois que você voltou a pedalar, você sentiu que a bicicleta te ajuda no teu processo criativo ou não faz diferença, é simplesmente uma coisa da sua saúde geral? Eu acho que a bike, para mim, funciona um pouco mais como um escape do que uma oxigenação de inspiração, assim, apesar que o que eu gosto da bike é essa possibilidade de chegar a um lugar, a chegar a lugares longe de onde eu tô pelas minhas próprias pernas e ver tipo uma paisagem diferente. Às vezes essa questão de estar em contato com outras paisagens, outras pessoas e sei lá, outras comunidades é uma coisa que me interessa muito. Mas eu tenho mais na bike como um escape, uma válvula mesmo. A minha inquietação para produzir vem mais de questões sociais e questões de relacionamento entre pessoas, coisas que eu vejo mais da sociedade mesmo, acaba me instigando ali a criar alguma coisa. Por anos, assim, eu relutei de misturar as coisas, sabe? Eu tinha muita bicicleta como um hobby que eu tinha, um esporte que eu pratico, uma coisa que eu gosto,
mas que não tinha muito relação com o meu trabalho, assim, sabe? Eu via a minha pintura como o meu trabalho e a bike como uma coisa que eu gosto de fazer e tal. No discurso da pesquisa conceitual que eu fazia com o meu trabalho, eu acho que eu estava mais preocupado com questões da cidade. As primeiras séries, por exemplo, que eu fiz autorais tinham muito uma relação da cidade com as águas. Então, tem umas séries que tinham muitas coisas alagadas e tal, que era fruto de uma pesquisa de perceber que a gente construiu nossa cidade, todas as avenidas da cidade são feitas em cima de rios, e que a gente está... enfim, tinha muito essa visão de um lado social, mas que afeta o nosso cotidiano diretamente e tal, e que tem a ver... E aí eu não achava muito como a bicicleta se encaixasse ali, né? Então ela simplesmente não era um tema porque não estava muito a ver com a pesquisa conceitual que eu estava fazendo. Mas aos poucos eu acho que veio casando, porque eu comecei a entender umas outras coisas de mobilidade que começaram a entrar no meu trabalho, ou o próprio objeto, assim, o meu trabalho também, eu passei a me preocupar um pouco menos de pensar o que eu quero dizer com esse trabalho antes de eu fazer, sabe? Às vezes eu comecei a voltar a um impulso que eu tinha de moleque, dessas coisas que eu desenhava, de tipo, simplesmente esse objeto, ou essa pessoa, ou essa figura, ou essa paisagem me atrai por alguma razão, que eu nem entendo muito agora, mas eu tô a fim de pintar isso e eu ir lá e pintar. E depois de um tempo, você olha para trás com um pouco mais de distância, aí as coisas se encaixam melhor, assim, né? Dá para você relacionar, eu estava vivendo isso, aquilo, estava acontecendo isso e aquilo na política e tal, e eu estava pintando aquilo e as coisas... Eu acho que, para mim, funciona muito esse distanciamento, assim, de um tempo depois, para conseguir entender, né? Ter um pouco mais de perspectiva, até de entender meu próprio trabalho. E a bike tem uma coisa muito visual mesmo que me atrai, sabe? De uma geometria, desses espaços vazios que você vê o que está através e tal. E aí ela começou a voltar mais por uma coisa puramente estética mesmo, sabe? Que a bicicleta é uma parada legal. Mas, enfim, está se integrando aos poucos no meu trabalho, assim. E tem uma menção interessante, tem um ilustrador que eu sigo, que é o Riccardo Guasco, italiano, de que tem muita coisa de bicicleta, mas ele não pedala. Ele simplesmente tem uma apreciação estética pela bicicleta e incorpora no trabalho dele. E eu acho que isso nos atrai na bicicleta. É essa coisa estética, essa coisa artesanal, essa coisa única que cada bicicleta tem, né? Mas a minha pergunta para você é: você produz arte tanto para um uso interno quanto no mobiliário urbano, em espaços urbanos. Como é que é o teu processo e a escolha do que fazer para uma peça que vai ficar exibida, como é o caso da sua vernissage, que recentemente estreou, e acho que a gente pode falar dela daqui a pouco, versus uma peça que está na cidade, que está compondo o horizonte urbano de que cada um vai usar e ser impactado? Eu acho que a principal diferença é que uma obra pública de um mural numa cidade, ela já tem endereço fixo e público definidos de antemão, né? Então eu consigo entender exatamente o contexto que essa obra vai estar inserida. E aí eu consigo pensar numa simbologia que vai dialogar melhor com aquele contexto da obra. E quando eu estou produzindo no meu ateliê, eu não sei para onde essa tela vai, onde ela vai acabar, quem vai comprar, onde que ela vai ficar exposta, se vai. Então, eu não consigo muito ter essa ideia da peça como um veículo de comunicação, né? Então, quando eu estou pintando aqui no estúdio, eu estou olhando para dentro, sabe? Vendo o que tem em mim, assim, de sentimento, de inquietação, e eu coloco isso na tela. E daí, depois, eu não sei o que vai ser disso, sabe? Eu desapego mesmo. Agora, uma obra que eu faço no espaço público, eu já tenho uma noção de entender um pouco melhor, talvez, o símbolo e como aquilo vai ser lido. Eu posso citar de exemplo a obra minha, talvez mais famosa, que é aquela que está na Praça Roosevelt, que é da menininha com os livros e tal. Aquela obra foi feita a convite de uma ação global por acesso à educação, que chama Educação Não é Crime,
que se originou no Irã pelos Bahá'ís, que é uma minoria religiosa que tem lá, super perseguida, e a principal questão deles é de liberdade de acesso à educação, principalmente para as meninas, né? Aí tem a história da Malala até, que é muito representativa do que tem rolado lá. E aí eles começaram a convidar artistas do mundo todo para fazer obras para esse tema, né? Me chamaram para fazer essa peça aqui em São Paulo para eles, mas assim, para mim é muito importante que essa obra não fosse somente focada na questão de eu falar para os iranianos ou para os Bahá'ís ou para essas pessoas, porque a obra vai estar ali no meio do centro de São Paulo e vão ter pessoas passando ali na frente, né, e que vão ser impactadas pela obra. Então, para mim era muito importante que o trabalho tivesse um diálogo, pudesse ser compreendida como uma obra que dissesse respeito a acesso à educação, mesmo por quem não tem consciência da história que impulsionou essa obra, né? Então, eu tentei deixar o trabalho abrangente o possível para que alguém que está passando ali e não sabe da história da obra, pelo menos que entenda que é uma menininha tentando pegar os livros, aquilo ali já induz uma coisa de acesso ao conhecimento, né? E principalmente também porque aqui no Brasil a gente está cheio de problema de acesso à educação, né? Que talvez não tenha uma motivação de um extremismo religioso, tem motivação de corrupção e questões de desigualdade social e várias outras coisas, né, que são muito evidentes na nossa sociedade, mas que também acabam gerando um problema das pessoas não conseguirem acesso à educação, né? Então, eu tentei deixar o trabalho abrangente o bastante para também dar conta dos problemas que a gente tem no Brasil, né? Inclusive, na época que eu estava pintando essa obra, foi a época que tinha as ocupações nas escolas, né? Então, tinham 90 escolas ocupadas pelos estudantes, falando, não fecha a minha escola, né? Era muito simbólico isso no estado de São Paulo, e aí, assim, para mim também era importante que a obra servisse para simbolizar esse momento, né? Apolo, quando você faz uma criação, como é o caso do que você mencionou na Praça Roosevelt, como é que é o teu processo criativo? Você faz um estudo numa dimensão menor e aí você usa isso como referência para ir para o espaço, de fato, para a empena do prédio e fazer pintura? Durante esse processo, o que se altera na criação? Você só amplifica o que você fez no seu estúdio ou na hora que você está lá interagindo no processo de execução da produção, você altera a criação? Não, eu não costumo alterar, porque pintar um muro desse tamanho é uma coisa assim. Primeiro, em relação a custos mesmo e tempo, é custoso toda aquela estrutura da plataforma e tal, e outras pessoas envolvidas, né? Eu tive um assistente. Tem uma questão financeira que, assim, o mais rápido possível que você terminar, o projeto custa menos, né? Então, eu tento evitar esses desvios, porque isso pode dar certo, pode ficar muito bom, pode dar errado também, você tem que voltar atrás e refazer, né? Então, eu evito ter que lidar com esse tipo de coisa, porque no papel ou numa tela pequena é muito fácil manobrar, né? Fazer uma empena dessa é tipo você tá pilotando um transatlântico, né? Uma curvinha que você tem que fazer é um raio, né? Então, assim, não é uma coisa que você manobra rapidinho, igual pegar um skate e voltar para trás, né? Então, eu tenho um pouco dessa relação de definir o projeto o melhor possível e, quando chegar lá, só concretizar, sabe? Então, o processo criativo está comigo. Esse em específico da Roosevelt partiu de um rascunho que eu fiz. Eu tive ali a ideia, uma menininha com os livros aqui voando e tal, e uns bichos peçonhentos no pé dela. Depois, quase sempre, eu vou atrás de referência de foto, porque o meu trabalho eu tento deixar realista, assim, pelo menos na questão de luz e proporções da figura e tal. Fui atrás de uma menininha, fui atrás de umas imagens ali, de umas cobras e de uns livros e tal. Monto essa composição no Photoshop, para eu visualizar aquilo, testar cor e tal. Para mim é muito fácil usar o Photoshop, porque está tudo separado em camada, eu posso trocar a cor só do céu, sei lá, se eu não fizer esse azul e fizer com outro azul, enfim, eu consigo
eu tenho essa coisa que no papel não dá, né? Se eu fizer um desenho e pintar e eu quiser testar uma outra cor, eu tenho que refazer o desenho e pintar ele de novo com outras cores, né? Então, no computador é mais fácil de testar o tamanho, põe o elemento, tira e tal. E eu já faço isso seguindo a proporção do que vai ser o muro, né? Então, eu já tinha uma foto do muro, eu já sabia que a relação entre largura e altura era tal. Então, eu abro um arquivo lá no Photoshop que tem exatamente a mesma proporção e vou testando coisa que dá para fazer ali dentro desse espaço que está disponível, né? E aí, depois que eu defini o que eu vou fazer, eu imprimo isso, quadriculo em fragmentos, quadriculo a parede, transfiro o desenho e pinto. O Apolo, só para quem não conhece ou que não é de São Paulo, esse é um prédio de 15 andares, né? Qual que é o tamanho da área que você desenhou essa construção da menininha com os livros? O prédio tem, por aí, uns 15 ou 16 andares, mas ele tinha, na base dele ali, tem um predinho que é de uma coisa do metrô e uma árvore, né? Então, os primeiros 5 andares, eles não são visíveis da rua, né? Então, o desenho começa do 5º andar para cima, né? Então, o desenho propriamente dito tem, acho que 10 andares de altura, né? Que daria, sei lá, uns 30 metros aí, alguma coisa assim, mas o prédio todo tem uns 45 metros. E qual que é a área maior que você já pintou? Esse está entre os maiores? Esse é o mais alto assim que eu pintei, né? 16 andares. Mas eu fiz um no Rio, lá na região portuária, que tem acho que 250 metros de comprimento, só que é um muro de 4 metros de altura só. Assim. Então ele é mais simples de fazer, porque dá para fazer tudo do chão, mas a área é enorme, né? Ô Apolo, onde é que está a arte que você consome no ciclismo? Cara, eu gosto muito de uma coisa. Eu tenho passado a gostar mais, assim, né? De uma coisa mais funcional e até artesanal no fazer da bike, assim. Eu tenho tentado me desvencilhar um pouco da coisa muito performance, sabe? Tipo, essa coisa de guidão integrado, cabeamento interno, coisa que vai te dar 2 watts a mais de economia, que, sei lá, é irrisório, mas vai te dar um trabalho absurdo na hora de você dar uma manutenção na sua bike, na sua casa, sabe? Se quebrar um cabo de freio, você está ferrado. Então, eu tenho tentado achar, assim, coisas que são, sei lá, soluções de engenharia e de mecânica e coisas que são funcionais mesmo para o dia a dia, sabe? Que deixam a nossa vida um pouco mais fácil na estrada, se você tem que resolver e tal. Eu gosto muito tipo, do lance do design assim, na bicicleta, com soluções inteligentes. E o que eu consumo de produção assim mais artística, eu acho que é vestuário. Eu gosto, tipo, eu não costumo gostar muito das coisas do Pro Tour, assim, porque é muito engessado com relação a patrocinador, cor e tudo mais. Inclusive, assim, as equipes que eu já participei, eu corri durante uns bons anos na equipe de Ibiúna, né? Jogos regionais, coisas simples, assim, meio amadora e tal, mas né, tinha um apoio deles ali, pelo menos de inscrição e peça e tal. E é uma onda, correr em equipe é muito mais legal do que correr sozinho, né? Então eu sempre curti. Quase todas as vezes eu desenhava o uniforme da equipe para o que a gente ia usar no ano. Mas é uma criação muito limitada, porque os caras me jogavam, sei lá, 20 logotipos de patrocinador que eu tinha que colocar, e aí você tem que fazer uma coxa de retalho, assim, sobra muito pouco espaço para criação de fato, né? Então, eu hoje gosto de usar roupas tipo de marcas, por exemplo, que o Chico faz lá com o Demon Cycling, né? O Chico é um parceirão meu, a gente dividiu o estúdio durante alguns anos. Então, eu gosto das coisas, por exemplo, comprar as roupas que ele desenha, ou que outros amigos meus também têm outras marcas, que, assim, é realmente uma coisa livre para você criar uma parada visualmente interessante e, no máximo, tem um loginho da marca pequenininho ali, mas tem mais espaço para criar coisas visualmente legais, assim, sabe? Inclusive, a gente tá para lançar uma com o Drop, que o Drop é uma loja e é barra o QG do Fuga, né? Que hoje, apesar de eu não competir mais, eu ainda continuo treinando bastante, porque eu sou gregário, eu faço parte do staff do Fuga, que é um clube de ciclismo aqui de São Paulo,
E aí eu fiz uma camiseta para eles que, na verdade, era para ter saído, mas aí com a pandemia parou também, porque a entrega dos fornecedores ficou tudo bagunçada, mas, enfim, vai sair uma camiseta minha aí em breve do Drop. Eu adoro fazer essas coisas e eu raramente tenho oportunidade, assim, né? As duas coisas não se misturam muito, assim. Ultimamente tem se misturado mais, a galera da bike ter ficado mais atenta com o meu trabalho de arte, conhecendo mais, e tá rolando esse tipo de conversa. E também o meu trabalho de arte, a bicicleta começou a entrar. Então, aos poucos, eu acho que as coisas estão se misturando, assim, tem sido legal. Ô, Apolo, muito obrigado pela sua participação, cara. Eu acho que foi demais aqui a conversa, a troca. É uma troca que acho que a gente tem que repetir outras vezes. Acho que essa ideia de ser parceiro de algumas ideias pode ser muito proveitoso. E parabéns mais uma vez, cara. Seu trabalho é muito legal. Pô, muito obrigado, cara. Foi um prazer mesmo. Para mim é sempre uma satisfação poder dividir essas coisas. Essa fusão dessas duas coisas ainda mais é mais satisfatória, porque eu estou lidando com as duas grandes paixões aí da minha vida e tal, e isso é muito bacana ter esse espaço para dividir, compartilhar e trocar umas ideias. Então, obrigado mesmo. O programa do Apolo Torres chegou no final, mas o episódio Arte ainda não. Agora é hora de conversar com Daniel Ferreira, um fotógrafo que registra ciclistas amadores e profissionais, transformando o momento do pedal em verdadeiras obras de arte. Se liga! Daniel, bem-vindo ao Gregário Cyclist. É um prazer ter você aqui com a gente e o nosso ouvinte, que certamente já deve ter sido fotografado por você, conhecendo um pouco mais e ouvindo a tua história. Prazer é meu, agradeço muito aí poder participar. Tenho ouvido o podcast, já está na rotina. É um grande prazer estar aqui com vocês. Para quem te conhece das suas tocaias e pedala aqui em São Paulo, das suas tocaias preciosas na Estrada dos Romeiros, Cabreúva e Itu, como é que a bicicleta entrou na tua vida? Vamos começar pelas rodas antes de chegar nas lentes. Bom, ali, acho que na infância, né? Já pedalava for fun. Tinha uns amigos lá do bairro e tinha bicicleta para o tempo todo, né? Chegava da escola, era almoçar, pegava a bike, ia desbravando, inventava umas rampas, andava em trilha. Eu tinha uma BMX e eu já tinha essa altura que vocês sabem, né? Eu tenho 1,89, eu já devia ter ali com 15 anos, eu já devia ter 1,80, tinha uma BMX que ela só tinha o freio traseiro e quando faltava freio era botar o pé no chão para segurar. Inclusive, os amigos começaram a andar de moto e eu continuei na bike, né? Nunca tive moto. Para fazer trilha com eles, eu saí uma hora antes, ia para o topo da trilha ali da Roberta Close, que ainda hoje o pessoal anda de speed, mas era tudo terra, e fazia esse encontro com eles, né, no topo, descia com a tal da BMX, só com o freio traseiro atrás deles com moto e tal, era uma loucura. E depois desse início, você chegou a competir? Como que foi alguma corridinha ou outra? Então, aí vem a fase adulta ali, responsabilidades e tal. Eu comecei a trabalhar cedo e estudava em paralelo, né? Fiz faculdade de educação física, me formei, trabalhei uns bons anos como personal, dei aula de natação, aquela vida de academia, né? Fazia a faculdade em paralelo. A bike ficou fora do radar por uns anos. Quando foi 2012, o meu irmão, que também é da área de educação física, arrumou uma bicicleta lá de um amigo dele que vendeu uma mountain bike. E aí eu comecei a ir dar umas aulas com essa mountain bike. Ia, sei lá, 10 quilômetros, voltava, era isso. Era uma locomoção. Aí ele arrumou outra bicicleta e a gente começou a dar uns rolês juntos. Era meados de 2012. Aí, acho que em setembro eu comprei uma Speed para mim. E aí, que é a Flecha Azul. O Álvaro já conheceu a Flecha Azul. Foi voltando de volta aos primórdios na raiz. Mas aí era uma Speed mesmo. E eu nunca tinha andado em pelotão na vida, até aí. Zero. Aí, no final do ano, acho que foi novembro, já quase dezembro, um amigo falou, vamos numa volta lá que eu corro, que era a Volta dos Farrapos, e acho que era a última etapa de 2012. Ele falou, vai com a gente, você anda lá com o pessoal e tal. Aí eu fui, largou, eu fiquei no grupo da frente, acompanhei o grupo da frente o tempo inteiro, era em Campos do Jordão, foi super legal. E aí os caras se animaram, ano que vem correr na nossa equipe e tal. Eu falei, não sei nada, cara.
nunca andei em pelotão, isso aqui para mim é tudo novidade. Mas as pernas tinham uma memória, acho que ali da infância e essa vivência toda que facilitaram. E no ano seguinte eu corri essa volta, tive lá meus percalços, principalmente no início, eu treinava por conta, então, não sei se vocês sabem, mas a Volta dos Farrapos era uma prova por etapas, eram 10 etapas ao longo do ano, e somava o tempo, era no molde de um Tour de France, só que ela tinha janelas, ela não era um dia após o outro, era um fim de semana, depois outro, às vezes ficava quase um mês sem ter etapa, mas era ao longo do ano, tinham 10 etapas. E a soma do tempo. Nas primeiras eu tomei lá uns minutos e depois fui me recuperando. E recuperei tão bem que no final eu tinha chance, na última etapa, acho que eu precisava tirar uns 45 segundos, eu era o segundo da classificação geral, e era um contrarrelógio. Arrumei uma bicicleta emprestada de contrarrelógio, larguei, tirei o tempo do cara e saí com a camisa amarela de lá. E sensacional, um ano e meio de pedal de speed. Bom, mas você, todo esse período da faculdade de educação física, dos treinamentos como professor e etc., você manteve sempre um hábito saudável, a rotina do esporte, da qualidade de vida, sempre teve presente no DNA, né? Sim. Daniel, você e o Apolo, que é o seu companheiro de programa aqui no Gregário Arte, já bateram o guidon, né? Com certeza. Como é que foi isso? O Apolo, acho que eu conheci nas corridas aqui em Santana de Parnaíba, as primeiras, nessa época de 2012, 2013, e foi legal porque a Volta dos Farrapos de 2013, que foi a que eu participei lá e ganhei, no ano seguinte eu fui para uma outra equipe que o pessoal de São Paulo formou e queria que eu fosse o capitão, que justamente o Apolo participava. E aí foi super legal, porque eu entrei nessa de 2014 já com, tipo, eu vou correr para me divertir aqui, não quero aquela neura que foi ano passado. E aí eu lembro que acho que foi na segunda etapa, o pneu do Apolo furou, e ele era da nossa equipe ali, dos favoritos para brigar pela geral. Eu, na hora, parei do lado dele, passei minha roda para ele e ele foi embora. Eu não tinha, acho que nem câmera reserva, fiquei lá largado no acostamento, dei um nó na minha câmera, dei um jeito lá e depois voltei para o carro, mas eu nem terminei essa etapa. Eu passei minha roda para ele. O Apolo é um cara nota 10, ele é muito, muito bacana mesmo. E desse mundo competitivo, noia, rotina de personal, correria, horário e tudo cravadinho, né? Como dizer, extremamente exato, de onde surgiu o mundo artístico, essa veia paralela? Foi tudo meio junto, porque 2012 a bike voltou, 2013 eu pedalei bastante, e era uma fase que eu estava ali no personal, uma baixa, sabe? Porque personal tem os altos e baixos, normal. E eu sempre trabalhei fora das academias, então era mais difícil a coisa de captar novos clientes, e o cara, para parar, bastava uma dor de dente e perdi o aluno. Sei lá quando ele vai voltar, por N motivos, né? Às vezes financeiro, etc. Nesse meio tempo, um amigo que é o Caio Guatelli, que vocês também já devem ter ouvido falar, que é um fotógrafo famoso e um grande ciclista também, ele ficava no meu pé, que eu levava jeito para fotografia. Eu levava GoPro, às vezes, no próprio celular, tirava foto dos treinos e tal, e ele falava, você tem um olhar bom, faz um curso, tal, porque ele também sabia da minha situação profissional na época, e deu força, tal, tanto ele pegou no meu pé que eu resolvi, vou fazer um curso, vai. Peguei um curso de 3 meses, isso foi último trimestre de 2014, e fiz esse curso de 3 meses. No finalzinho, eu peguei um trabalho, eu não tinha câmera, peguei câmera emprestada de lente do Caio, tal. Fui fazendo isso bem bolado e comecei. Pegava as provas de bike para praticar fotografia, era uma forma legal, porque eu conhecia bastante gente, aí dava foto para os amigos, tal, legal, papapá. Numa dessas, que foi uma prova de Boituva, o 6 horas de Boituva, o amigo de um amigo que eu tinha dado foto, falou, esse fotógrafo, será que ele tirou foto minha? Ele não vende e tal?
que é o Renan. Pois, o Renan virou meu amigão, meu primeiro cliente. Mandei lá as fotos que eu tinha dele, ele comprou e tal, e aí parece que um bichinho picou, que é o bichinho da bike, né? E foi o bichinho da foto com a bike. Aí eu fui atrás de conhecer um pouco o mercado. Um cara que me ajudou muito foi o Alexandre Cruz, que está no programa da semana passada. Ele fez minha marca d'água até. Na época que eu não sabia mexer em Photoshop, era zero. Uma câmera fotográfica profissional nunca tinha tocado na vida, até ali o final de 2014. Então, era tudo muito novidade, mas a vontade e a paixão acho que sempre moraram em mim. Então, foi um mergulho muito natural. E eu fui de cabeça na fotografia mesmo, porque os alunos de personal eu não peguei mais, e os que foram pararam, e aí chegou uma hora que era só fotografia, e desde então foi só fotografia. A fotografia ela tem centenas, milhões de combinações, né, de como praticar o congelamento de um olhar, de uma cena, mas eu tenho um enorme respeito pelo que você faz, porque você tem que enxergar uma cena futura e se posicionar para captar. É óbvio que a tecnologia hoje ajuda, que você não tem mais um filme de 12, 24 ou 36 exposições para trocar, e o digital você pode tirar vários cliques, mas, de qualquer forma, quando você faz uma fotografia esportiva de que o seu objeto não está estático, e principalmente no ciclismo, onde o cenário também não é estático, o que você foi aprendendo de ter o olhar e de antecipar a sua lente para ela estar lá no momento que vai gerar a melhor foto? Essa pergunta eu até imaginei que viria de você em algum momento, mas é difícil a resposta para ela, porque são muitos fatores. Tem os fatores conhecidos, vamos supor, você aparece lá na Estrada dos Romeiros, no ponto X, e eu sei que a luz está assim ou assada, eu vou pensar, consigo passar o Álvaro com o carro, estacionar não sei aonde, tal, me posicionar, e ele vai passar em tal ponto. Ok, vai sair uma foto já que é mais ou menos nessa linha do que você falou. Mas pode acontecer de estar um céu diferente, na hora eu escolher um ponto no meio do caminho, ou eu cheguei nesse seu ponto que eu planejei, mas aí passa um carro e aí acabou com a foto, ou eu não consigo estacionar. Então, é complexo. Mas tem a coisa que sempre tem uma próxima. Se você não conseguiu naquela, você vai estar pensando já na outra. E às vezes você está fazendo aquela e já está pensando duas na frente. Então, putz, essa aqui acho que não vai sair legal hoje, eu já estou com outra na cabeça, e é o que acontece na estrada. Quando eu estou seguindo vocês, muitas vezes, tem um roteiro na cabeça, mas sempre surgem surpresas. No fim das contas, sempre é uma aposta. Eu vou apostar em fazer aquela foto. Se eu conheço o lugar, eu tenho um percentual de chance daquela aposta ser boa maior. Agora, num lugar desconhecido, é outra dinâmica. Então, eu acelero um pouco mais o carro e fico atrás de possíveis pontos que vocês vão passar, que eu também não sei exatamente como vocês vão passar. E então, a aposta já é, assim, a minha vantagem é um pouco menor naquela aposta. Mas o bom da fotografia é isso, porque às vezes onde você não espera, sai uma grande foto. É uma coisa bem legal da fotografia. Inclusive um professor meu, o Thales, que foi dessa escola que eu fiz o primeiro curso, depois eu fiz na sequência um curso profissionalizante com ele, e ele dizia que a fotografia é um exercício da esperança. Você vai lá, bate uma foto, putz, agora eu vou bater aquela foto. Você bate a foto, vai lá conferir, hoje em dia você confere na hora, né, no visor LCD da câmera, e fala, ainda não tá, vamos para a próxima. Então, é um exercício infinito da esperança. Essa frase marcou bastante, e é muito legal, porque é um fator motivante infinito, né? Linkando com essa coisa da esperança, da luta e tudo, você também é fotógrafo Pro Tour, pode-se dizer. Como que é a experiência de toda essa diferença de você fotografar num Tour de France, numa Estrada Bianchi, naquela bagunça toda ali?
Então, foi bem raiz, na verdade. 2016, eu estava já trabalhando bastante com a fotografia do ciclismo, e ali pelo meio do ano eu estava pensando em fotografar eu lembro que era aquele Mundial Amador, que tinha classificatório em Botucatu, e tinha alguns conhecidos meus que iam correr e tal. Eu estava com esse plano, assim, vou tentar ir para a Austrália, era na Austrália essa. E aí acabou que não deu certo. E era maio, junho isso, que eu estava decidindo. Aí não deu certo e tal, mas tinha um bichinho ali que queria me levar para longe. Foi um pensamento, assim, bem do nada. Eu falei, por que eu não vou fotografar o Tour de France, né? Foi assim, comecei a pesquisar umas passagens, encontrei com a cara e a coragem. Sem credencial, sem apoio, é você lá na aventura de... eu falei, tanta coisa legal que aconteceu de 2014 para cá por conta da fotografia e a bicicleta, né? A junção dos dois, eu falei, vou no meu maior evento de ciclismo do mundo. Por que não? Até arrepio aqui de estar contando isso, porque acho que foi bastante transformador. E quando eu tomei a decisão, nem imaginava o quão transformadora seria essa decisão, né? De que forma? O que mudou o seu olhar? O que mudou sua prática? E também a sua admiração, talvez, por esse super-homem. Eu acho que foi uma coisa mais profunda, porque eu fui para lá. No primeiro dia, acho que eu encostei numa Decathlon com uma bagagem de mão e uma mochila. Comprei uma mountain bike bem de entrada, os alforjes. Transferi as coisas para os alforjes na mochila, levei meu escritório, câmera, computador, papapá, na bicicleta, roupas, tudo. E eu segui 2 semanas do Tour de France nessa bike, as 2 semanas finais. Tudo financiado por você mesmo. Tudo por mim. E não tinha bicicleta elétrica nessa época? Não, essa bicicleta aí, ela tinha o peso de uma bicicleta elétrica, mas ela não era nada elétrica. E eu estava destreinado também. Eu voltei, acho que pedalando 3 vezes melhor do que quando eu fui, porque lá eu pedalei pra caramba. Teve um dia que eu fiz, acho que 160 quilômetros com toda essa bagagem, porque eu carreguei a bagagem todo dia, acampei e tudo mais. De tênis, eu nem sapatilha, eu optei por não levar sapatilha. Fui de tênis porque era um calçado só, era o tênis e o chinelo. E quanto menos bagagem, ajudava, porque a bagagem de fotógrafo é bem complicada. Eu, como pessoa, levar pouca bagagem, ok. Mas a de fotógrafo, obrigatória, já é bem difícil. Então, eu tinha que tentar economizar o conforto para conseguir fazer o principal, né? Que eram as fotos. Mas a sua transformação, o que foi profundo para você? Acho que eu tive experiências lá que eu não esperava. Por exemplo, antes da viagem, eu comentei para um cliente na época, né? Que eu pouco conhecia ele, tinha encontrado ele uma vez, e ele ia fazer o L'Étape, um pouquinho antes da metade do Tour de France. E aí ele me convidou para ir lá no hotel que ele estava, ele ficar lá uma noite com eles, fotografava o L'Étape e depois seguia na minha jornada. E acabei fazendo isso. E ele, assim, ele me ofereceu isso de uma forma inesperada. E, assim, isso foi muito legal. Fotografei o L'Étape, que não estava nos planos, foi, assim, uma loucura, porque acho que tinham 13 mil inscritos. Eu fiquei num ponto lá e não parava de passar gente o dia inteiro. Assim, impressionante. Foi uma loucura. Depois do L'Étape... Em 13 mil pessoas, como achar seu cliente? Porque esse é um desafio, né? Quando você fotografa um pelotão desse tamanho, exato, e você não sabe que hora vai passar, ou você clica, fica com o motor direto. Não dá. Nem a câmera aguenta. No fim, foi muito legal, porque no momento que ele passou, foi acontecendo tantas coisas, e eu estava num ponto que tinha umas casas. E nessa casa, numa casa que eu estava ali próximo, tinha uma fonte. E o pessoal começou a pegar uns regadores e oferecer para os ciclistas para dar uma refrescada, que estava um calor daqueles. E aí, beleza, né? Fiquei ali naquela loucura, o pessoal lá me olhando, gritaria, lá. Falei, bom, se eu conseguir pegar uma foto dele nesse regador, vai ser legal. E dito e feito, deu certo e ele tem a foto com o regador que é bem icônica, assim. E em 2018 eu fotografei a Strade Bianche, que foi, acho que, a corrida mais emocionante
que eu presenciei. O Van Aert caiu literalmente na minha frente, que ele não tinha mais forças para subir aquela última ladeira lá em Siena. E foi assim de arrepiar. Eu era o fotógrafo que estava mais próximo dele, logo na curvinha, no topo, assim, e o cara desmoronou. Ele estava brigando pela terceira colocação. O Bardet tinha passado alguns segundos antes. Ele estava ali dando tudo para tentar alcançar o Bardet, que passou por mim babando. Tem uma foto assim que a baba do Bardet vai até o guidão. Tá no meu Instagram essa foto. É impressionante. E o Van Aert caiu ali de lado, como um iniciante que não para e não consegue desclipar, exatamente isso. E ele não conseguia subir na bicicleta. Ele passou, depois ele continuou, passou na minha frente. Ele estava tentando subir na bicicleta, o abdômen dele apoiado no selim, ele não conseguia jogar o quadril para cima e continuar. Parênteses, Instagram do Daniel é DNL25. Isso. Depois dessas todas, né? Você prefere, como fotógrafo, buscar esse momento do sofrimento, da agonia do ciclista ou do atleta profissional? Ou você prefere ficar mais na parte artística, uma coisa mais posada, preparada? Então, eu gosto da foto espontânea, né? Assim, dificilmente eu vou falar para o cara passar em um ponto que eu acho legal de novo e tal, a coisa vai acontecendo. Que acho que é como é o ciclismo, né? Se, por exemplo, um grupo me contratar para fotografar o treino, eu vou tentar interferir o mínimo possível no treino deles. A menos que seja, a gente vai estrear um uniforme, a gente vai fazer um pedal para ter as fotos. Aí, ok, já vou com outro espírito. Mas se é para fotografar um treino, toca o treino e eu me viro aqui com as fotos, entendeu? Assim como é uma corrida. E acho que são coisas diferentes, mas eu gosto de tudo. Se eu estou atrás da câmera e o meu objetivo é pegar alguém pedalando, eu estou feliz. Uma foto que você colocaria dentre as suas que você tem mais orgulho? Vixe, rapaz. Bom, tem uma foto, não diria mais orgulho, mas é uma foto que é bem especial, que foi no Morro da Igreja, em Urubici, que eu estava acompanhando um grupo em um training camp. Estava um dia chuvoso ali, feio e tal. Acho que era o terceiro dia do training camp, todo mundo meio cansado. E aquela subida não é nada mole. E num trecho bem de alívio, assim, era praticamente plano. Eu vi umas vacas na beira da estrada, assim, e vinham dois ciclistas. Estava numa distância ali que ia dar para fazer uma composição ciclista, pista e vaca, né? Estacionei o carro com cuidado, desci. No que eu desci, que eu fui para o lado que estavam as vacas, uma das vacas acabou indo para a pista. E ela correu em direção ao ciclista. E correu, mas ela estava assustada comigo, só que parecia que ela estava correndo atrás deles, da perspectiva que eu estava e da deles também. E ela freou, e quando ela encontrou com eles, que ela estava super perto, ela se assustou com eles e freou bruscamente. E ela deslizou. Quase ela caiu. Ela ficou meio de lado, assim, mas não chegou a cair. Mas ficou por um tris dos dois. A foto é justamente desse momento. Tá no seu Instagram? Tá no Instagram. Essa foto, assim, é um momento não desejável, mas que a foto eternizou. Retrata. E felizmente ninguém se machucou. Todo mundo saiu bem dali. Daniel, super obrigado pelas histórias. Você certamente vai voltar aqui na Gregário, seja com as imagens que a Gregário vai estar postando e produzindo, seja para contar mais histórias. Privilégio ter você aqui com a gente na Gregário. Privilégio é recíproco. Muito obrigado, pessoal. Nicolas, prazer te conhecer. Espero que nos encontremos em breve aí nas estradas. E um grande abraço a todos. Igualmente. Espero uma foto logo lá no tour. Minha por você. Oba! Amém! Você acabou de ouvir o episódio Arte do Gregário Cycling. Aqui no Gregário, toda sexta-feira tem um tema novo, dividido em 3 partes para você ouvir como e quando quiser. Aproveito também para convidar você a nos seguir nas mídias sociais. O Gregário está no Instagram, no Facebook e no Twitter, com conteúdo diário relacionado ao mundo da bicicleta. Um grande abraço e até a próxima!